Bom, antes da gente meditar nesse texto, eu queria só dizer para os irmãos que talvez estão aqui pela primeira vez ou nunca ouviram falar desse povo, que de repente parece que está detonando a igreja, né? Só para dizer assim, nós amamos Jesus. Se você não percebeu ainda, nós temos um amor profundo pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos, certo? A nossa devoção a Jesus é muito marcante na vida de cada líder dessa comunidade. A gente procura instilar isso no coração de cada ovelha. A vida sem Jesus não faria sentido para nós. Outra coisa importante é que nós temos um profundo compromisso com a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. De vez em quando eu queria sentir o que Paulo sentiu quando ele escreveu aos Gálatas, que tinha dores de parto, porque ele queria ver Cristo formado em cada discípulo, em cada membro da comunidade. Desde que eu vim a Fortaleza em 83, tendo vindo de uma escola, do mundo acadêmico, tendo estudado com uma certa profundidade as Escrituras, com os mestres, né, que haviam lá no exterior, porque eu fui atrás para saber como é que era. Eu cheguei aqui com os títulos, o nome que já complica ou ajuda, né? Por ter bispo no nome. E com toda a possibilidade de ter sido talvez um líder denominacional, como eu recebi conselho de alguns amigos que hoje são líderes nacionais, que eu deveria ir para São Paulo, começar uma igreja lá, abrir logo um canal de televisão, e aí eu poderia a partir dali ter uma grande denominação nacional. E tudo aquilo para mim não fazia nenhum sentido, porque Deus me chamou para ser pastor de ovelhas, cuidar de gente, estar com gente, independentemente do número. E eu recusei durante todos esses anos, todos os títulos denominacionais que você possa imaginar. Tudo isso pelo amor à igreja local. Meu compromisso é com a igreja local. É com o corpo de Cristo que se manifesta em igrejas locais. Além disso, nós acreditamos também que a igreja local é, de verdade, o corpo de vivo Cristo, o corpo de Cristo vivo na terra, que tem todas as manifestações e todos os dons necessários para funcionar, onde quer que ela esteja e qualquer que seja o tamanho. Acredito sim na autoridade servil do pastor, que é chamado para o ministério, para pastorear o rebanho, e que ele deve ter as características que tem lá em Tito e em Timóteo. Todas aquelas características, a ponto do indivíduo perder a sua credencial de autoridade, se ele em algum daqueles pontos deixar a desejar diante do rebanho. Nós aqui na IBC, desde o início, deixamos muito claro que o pastor, no momento em que ele perde o cuidado ou perde no cuidado com a sua família, ele perde a moral para poder estar diante do rebanho de Jesus. Foi assim desde o início. Eu tenho 2 filhas que ainda estão firmes na fé e engajadas no corpo de Cristo, juntamente com seus maridos, juntamente com os filhos, mas sempre foi muito claro aqui nessa igreja a nossa postura, que no momento em que qualquer dos meus filhos, das minhas filhas, negasse a fé ou deixasse de crer em Jesus, eu deixaria o ministério imediatamente para resgatar aquilo que de mais precioso o Senhor me deu depois da minha mulher, que eram exatamente minhas filhas. Hoje elas estão entregues aí a outros, né, que vão cuidar delas, e eu não tenho mais responsabilidade sobre a vida delas. Então, a vida do ministro sempre foi muito mais importante do que o ministério. A vida da família do ministro sempre foi muito mais importante do que o ministério.
E isso sempre foi muito claro, não só na minha vida, na vida do pastor José Edson, a Edna, pastor Alcimor, a Ana, que acabou de perder o pai ontem, estivemos no enterro hoje pela manhã, mas são homens de Deus, famílias de Deus, que o Senhor separou para terem autoridade sobre o rebanho, sim, mas não é uma autoridade baseada na estrutura, nos ritos e naquilo que nos torna especiais. É uma autoridade diferenciada pela vida, pela caminhada, e talvez eu pudesse traduzir na palavra integridade. Até aqui, eu não sei o que vai acontecer comigo, nem com nenhum dos pastores amanhã, mas até aqui o Senhor nos guardou e nos sustentou com integridade. Integridade que está baseada numa devoção à pessoa de Jesus, só isso. E uma vida diante da comunidade, seja no âmbito dos amigos, da vizinhança, dos políticos, o que quer que seja, que não deixa o inimigo brecha para ele colocar o dedo. Então, o compromisso nosso é o compromisso com Jesus e com a igreja de Jesus, recusando os títulos denominacionais, recusando ser uma igreja nacional, recusando a televisão, recusando qualquer coisa que possa nos levar para um caminho de tornar o evangelho um negócio ou projetar o homem para além daquilo que Deus quer. Se Deus vai fazer algo na vida de alguma igreja, em algum lugar, vai ser por aquilo que nós estamos fazendo ali na tenda e de casa em casa. Eu não vou, não irei, nunca atender esses apelos que me levem para além do rebanho. E é óbvio que existe um respeito à autoridade pastoral. Isso é inegável. Mas não é uma coisa que você pede, impõe. É natural que as pessoas ouçam alguém que está tentando viver aos pés de Jesus, tentando viver a palavra de Deus, amando a igreja e amando o Senhor da igreja. É natural. Se almeja autoridade, viva isso. Começa por aí, não começa pelo título, não começa pelo curso, não começa pela escola que você frequentou, nada disso. Outra coisa que é importante, talvez você que não nos conhece, e eu convido você a ir lá no nosso site, examine algumas das mensagens lá e vê se tem alguma coisa que não presta e, de fato, pode mandar um e-mail rasgando tudo. Mas é porque tudo é muito aberto. E você vai perceber, em tudo que a gente faz, um compromisso inalienável com essa palavra. Acreditando na interpretação histórico, gramático, literal, em primeiro lugar, acreditando que Cristo é Cristo, que a palavra é inerrante, que essa Bíblia não tem contradição. Então, ontem eu estive num debate à tarde com um teólogo daqui da cidade, um padre, e uma teóloga da Caritas, que trabalha com as comunidades eclesiais de base. E fica claro e evidente a herança que Deus nos deu através do movimento batista regular, a herança do amor e do apego a essa palavra. Ela é meu alimento todos os dias, ela foi meu alimento hoje de manhã, independentemente do que eu fosse pregar para vocês ou não. Eu não faço ministério para pessoas, não faço ministério para ovelha, não faço ministério para ninguém. É para o Senhor, só para o Senhor. Então, fique seguro de que nós não estamos trilhando um caminho maluco, né, liberal, nada disso. O que nós estamos discutindo sempre, questionando sempre, é se a estrutura que nós criamos, ela se torna serva do povo, da comunidade, do corpo, ou se ela se torna senhora, onde escraviza não só as pessoas, mas escraviza o próprio obreiro. Eu acabei de ouvir agora um amado pastor que já frequentou esse EPL, fora do ministério, por problema moral.
as histórias se repetem, e ultimamente tem sido uma das angústias do meu coração. Mas a coisa que mais me angustia é a armadilha do diabo que faz com que esses homens que se doam para o ministério, pregam a palavra, gente se converte, eles se afadigam no ministério, são amados, conhecidos, queridos da comunidade, e acabam tropeçando, porque parece-me que eles lidam com as coisas de Jesus, mas não lidam com a sua relação pessoal com Jesus. E é triste, porque a gente percebe que há tanto zelo pela estrutura, pela igreja prédio, pela igreja denominação, pela igreja estruturada, que acabam negando completamente a intimidade simples que Abraão teve por ter andado na presença de Deus. Então, amado, se a gente dá esse grito aqui, talvez você está assustado, né? Domingo à noite, às vezes eu prego, um se levanta ali, outro se levanta acolá, e eu digo, opa, tá funcionando. Né? Eu fico, peguei um, puf. Eu sei que vocês são mais educados, né? Não se levantam, não vão embora. Eu não sei se essas cadeiras vazias aí representam isso, né? Mas nós não estamos aqui para destruir a igreja, muito pelo contrário. Nós estamos aqui para fazer com que a igreja prevaleça nesse século mau, nessa era má, e que a gente seja cada vez mais parecido com Jesus. E que nossas reuniões, nossa vida eclesiástica, fique mais parecida com a igreja de Atos. Só isso. Para quem já nos acompanha há muito tempo, conhece a história, sabe os fundamentos, de onde a gente veio, os questionamentos, os estudos do livro de Atos, da igreja primitiva, da volta ao cenáculo, do redesenho da igreja. Então as pessoas já conhecem a linguagem, mas quem vem pela primeira vez toma um susto. Estava conversando com um casalzinho ali de seminaristas, né? Ele está aí, ele sabe quem é. Então, falando do seminário, falando do estudo da teologia, e aí, como é que eu faço? E eu estou pensando, aí eu disse, rapaz, sabe FM e AM? São duas frequências diferentes. Por quê? Porque nós não usamos essa linguagem, que ela é uma linguagem denominacional, importante, funciona para muita gente, mas para nós não funciona, porque nós decidimos apostar no homem que tem a unção de Deus, o chamado de Deus, para ser obreiro de Deus, sem o título, sem o curso específico. Ele vai e faz o curso depois, mas primeiro ele tem que ser provado no ministério, com a vida, com o fruto, com o resultado. Você quer ser missionário lá no Azerbaijão? Tem que ser primeiro ali na esquina, tem que entrar no presídio, tem que ser como Nelson, que vai lá abraçar bandido. Porque senão não adianta, você não vai enfrentar o Talibã lá se você não é capaz de evangelizar nem seu primo, seu cunhado. E nós estamos cheios disso. Se eu fosse conversar com vocês sobre isso, eu teria N exemplos de jovens que são enviados porque não tem mais nada que fazer, porque não sabe para onde ir, porque não tem mais profissão. Muitos desses homens de Deus que às vezes entram no ministério e de repente passam por uma crise, são abandonados, não tem mais o que fazer, não sabem mais o que fazer da vida, porque abriram mão de tudo para viver uma realidade que nem sempre termina bem. E compromisso com Jesus não depende, nós não somos profissionais do púlpito, nós somos servos de Jesus, onde quer que a gente esteja, fazendo o que quer que a gente faça, qualquer que seja a profissão, não tem diferença. Todos temos a unção, todos somos sacerdotes, é só isso que a gente está dizendo. Ontem na discussão, era sobre a Corpus Christi. O teólogo estava falando sobre Corpus Christi. E Corpus Christi, você sabe o que é? A celebração da Santíssima Trindade, a celebração do sacramento da hóstia, que o padre tem que fazer o processo de transubstanciação, ele segura o elemento na mão e domino vobisco et cum spiritu tuo. Ele consagra e o negócio vira, e o povo come e acha que aquilo ali... Agora eles aliviaram um pouco, porque antigamente não podia nem mastigar a hóstia. Na minha época não podia mastigar, porque você ia morder o corpo de Cristo, era um sacrilégio.
Mas o povo romano espera que o sacerdote abençoe a casa, o carro, a repartição pública, com aquela aguazinha benta. O povo espera que o sacerdote consagre os elementos para que o povo possa usufruir dos elementos. Só que nós nos esquecemos que a gente tem uma herança romana muito forte e que Lutero e Calvino e Zwinglio, eles reformaram a soteriologia, a doutrina da salvação, mas não reformaram a eclesiologia. É tanto que continuaram batizando menino, continuaram celebrando a ceia do mesmo jeito, continuaram focados nos templos, continuaram fazendo uma série de coisas que, me perdoem aqui os amados presbiterianos e reformados e etc. Mas a reforma não foi eclesiológica, ela foi soteriológica, e louvado seja Deus por isso. Sola a Escritura, sola a graça, sola fide, só a fé, só pela graça, só a Escritura. Mas a igreja continuou praticamente a mesma coisa. A eclesiologia não mudou. E como nós vimos da herança romana, nós reforçamos isso nas nossas igrejas. Onde o pastor, se ele não estiver presente, não tem oração que preste. Se ele não abençoar os elementos, não tem ceia. Se ele não batizar o indivíduo que está se convertendo, não tem batismo. Lembra de Paulo em Corinto? Ele disse, estão dizendo que o fulano foi batizado pelo outro. Rapaz, eu batizei um. Aliás, eu nem me lembro se eu batizei. Paulo fala com quase um desdém do negócio. Que ele está dizendo que importância tem o meu ato de batismo no indivíduo que eu nem gerei. Então, sabe o que é que nós fazemos lá na IBC? Você leva um discípulo a Cristo, leva uma pessoa a Cristo, você batiza. Não é de eu batizar, não. Toma que o filho é teu. Ele é filho de Deus, né? Mas você é responsável, leva ele. Eu já vi criança batizando gente adulta. Eu já vi gente adulta batizando a criança. Eu vi uma criança batizando outra criança, um jovem batizando outro jovem, porque ele foi um instrumento para levar aquela pessoa a Cristo e disse, você vai me levar às águas. Aí aquela criança, aquele menino, aquela menina, aquele jovem se torna um sacerdote, que aliás, amados pastores, é um dos distintivos do protestantismo. O sacerdócio universal do crente. Todos são sacerdotes. Então o que nós estamos falando aqui não é vá para lá, derrubar, quebrar toda a sua igreja, arrebenta com tudo, põe fogo na lona, põe fogo na tenda. Não é nada disso. Continue lá. Mas questione se essas coisas estão assumindo o lugar de senhor da sua agenda. Essas atividades que foram colocadas e denunciadas aqui. Então, não fique com medo não, nós não vamos lá onde você está, nós não vamos mexer, nós não vamos quebrar nada, não vamos derrubar nada, eu vou continuar aqui mesmo, certo? E respeitando e amando cada pastor. Se eu estiver aqui numa igreja, você me convidar, eu vou lá na sua igreja, onde você chama de templo, onde você chama de altar, se precisa eu boto a gravata, o pastor Tomás não gosta, mas né, eu coloco. Né, por amor, por respeito a homens e mulheres de Deus que estão aí no interior, em lugares fazendo um trabalho tremendo. A questão não é essa. Então fiquem tranquilos. E quem está aí na linha de frente já a fim de chutar tudo mesmo, aí bora. Conte comigo. Eu estava numa igreja, eu já contei isso aqui, eu estava lá numa igreja no Acre. Foi no Acre. Cadê o pessoal do Acre? Cruzeiro do Sul, né? Eu estava lá na igreja em Rio Branco. Eu fui convidado para a inauguração, era uma conferência. Era uma igreja num terreno razoavelmente grande e era um auditório pequeno, metade desse aqui, era mais ou menos metade desse aqui. E eu fui convidado para pregar. Então, a conferência, o pastor que veio lá, não sei de onde, é um negócio, uma festa. Eu sentei ali na frente com os pastores e fiquei ali esperando. E tome aviso, e tome louvor, e tome homenagem, Aí daqui a pouco tinha a lista dos irmãos que doaram o piso. Então os irmãos fulanos doaram o piso, e o piso era a inauguração do piso, e tinha
Rapaz, o negócio estava ficando tarde, eu dizendo, eu acho que não sei não, que o negócio aqui vai demorar. Aí quando eu peguei a palavra, né? Então, vamos lá, irmãos, eu disse assim, olha, enquanto vocês estavam fazendo toda essa homenagem ao piso, eu estava orando para Deus quebrar esse piso todinho. Imagina a cara dos diáconos, dos doadores. Eu disse, calma. É porque, gente, a igreja, o local, né, vamos dizer assim, aquele auditório estava lotado. Tinha gente do lado de fora. Eu disse, gente, vocês estão fazendo uma onda com esse negócio, vocês estão fazendo essa coisa com esse piso, e vocês precisam estar prontos para quebrar isso, porque esse lugar não vai caber o que Deus vai fazer através de vocês. Então, isso não pode ser muito, sabe, muito idolatrado, não, muito mumificado, não. Para com isso. Então a igreja, ela está sempre assim, ela está sempre contida naquele caixote que nós construímos. E temos que manter. Ao invés de sermos uma igreja que se reunia, obviamente, como no Novo Testamento, de casa em casa, de casa em casa. Faz da tua casa um santuário, um lugar de adoração. Amém? Então não fica calmo. Certo? João capítulo 12, versículos 20 a 26. Eu quero meditar com vocês nesse texto. João 12, 20 a 26. Já que o dirigente de louvor não pediu para vocês ficarem de pé, eu vou pedir, tá certo? Fique de pé. Ficar de pé, vamos ficar de pé. Quem quiser, quem puder. Quem estiver dormindo, deixe. Se incomode não, pode ficar aí tranquilo. João 12, do verso 20 ao 26. Vamos ver se a gente chega lá. O tempo já acabou, é? Me avisa aí, viu, Jones? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. E estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram, Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele, o quê? Só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Louvado seja Deus, podem sentar, que o Senhor nos abençoe. Essa palavra maravilhosa. Palavra de Deus, né? Talvez as duas maiores religiões do mundo hoje, mundo contemporâneo, seja o cristianismo e o islamismo. Quase 2 bilhões de cristãos e pouco mais de 1 bilhão de islâmicos. O islamismo e o cristianismo têm ensinamentos comuns. Já li o Alcorão e é bem interessante a leitura, algumas coisas engraçadas, mas eles usam muito a Bíblia, falam de Jesus, falam de Maria, falam de José no próprio Alcorão. Porém, até porque Maomé veio de uma família judaico-cristã. E o islamismo, ele tem uma tática. A tática é a conquista territorial, a guerra. O perdão está disponível apenas aos que se convertem ao islamismo, onde eles dominam, morte aos que não creem. Quem não crê, mata. E a conquista é pela força. O Alcorão tem a Sura 9, seria capítulo 9, verso 5, que fala um pouco sobre isso.
captura, mata os idólatras, cerca, coloca emboscadas, combata. Só que o cristianismo, ao contrário do islamismo, é propagado por outras armas. As armas de Jesus são as armas da justiça, da paz, a arma do amor, né? Amor de Deus, amor para com Deus. Ele não mata, ele morre. Ele não manda matar, mas ele manda mortificar em renúncia para que o outro viva. É abrir mão, é se entregar para que o outro possa viver. Completamente o oposto dos kamikazes islâmicos. Então, Cristo morreu para nos dar vida. E Ele nos convida a mortificar, a gente abrir mão, acabar com aquilo que nos impede de dar frutos. Porque é isso que Ele quer de cada um de nós. E por isso esse texto. O contexto aqui é tempo da Páscoa, momento propício para ver Jesus, e saber o que ele estava pregando, ele estava curando pessoas, ou talvez ele estivesse simplesmente adorando entre a multidão. Verso 20. E aí chegam os gregos, os não-judeus, os gregos prosélitos talvez, adeptos do judaísmo, e eles querem ver Jesus, talvez queriam crer em Jesus. E aí falam com Filipe, que era um galileu de nome grego, e que falava grego. E ele, por sua vez, fala com André, parceiros, e os dois falam com Jesus, os versículos 21 e 22. O que é interessante é que o interesse dos estrangeiros e não judeus por Jesus é relevante na missão daquele que veio para ser luz para os gentios, não só para os judeus. Embora tivesse nascido e vindo daquilo que era considerado pelos judeus como um lugar de menor importância, Belém, e advindo da própria Galileia, o evangelho do reino não era só para o judeu, não era só para os galileus, mas era para toda a humanidade, todas as famílias da terra. Lembra a promessa para Abraão? E aí, a mensagem então foi sendo espalhada através do amor de Jesus, coisa que nós não podemos guardar. Então, qual foi a resposta de Jesus a esses gregos que queriam vê-lo? O pedido é simples: eu quero ver Jesus. Imagine alguém chegando na sua igreja e dizer: eu queria falar com o pastor, com o líder do ministério, eu queria falar com a irmã fulana, eu queria conhecê-la, eu queria estar com ela, eu queria falar com ele. Então o pedido é simples, mas a resposta de Jesus é absurdamente estranha. Pois ao invés de dizer: bora lá, eles querem falar comigo? Pois não, tragam-no aqui, peçam que eles venham até mim. Mas Jesus, quando ouve o pedido, ele permanece onde está e revela que ele teria um impacto muito maior entre os gentios e um alcance para muito além de Jerusalém, quando ele diz: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Olha, entender as palavras de Jesus, você precisa pensar 2, 3 vezes. Porque na hora que as pessoas querem vê-lo, chegar perto, tipo assim, o Neymar vai passar por aqui. Ei, estão querendo te ver. Então Jesus dá a resposta: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Sim. No primeiro entendimento nosso era assim: glória, reputação, prestígio absoluto, honra devida. Muito bem, chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Que tipo de glória é essa? O desejo dos gentios era vê-lo. Talvez poderia significar para Jesus um passo a mais em direção à consolidação da sua popularidade. Ele poderia estar respondendo a isso para se tornar ainda mais popular. Ao se apresentar ou receber a visita daqueles que viam nele a fonte da cura ou da salvação, a glória imediata e pessoal que estavam ali ao seu dispor, ali sim Jesus então poderia ter sido glorificado por isso. As pessoas estão precisando de você, eles estão querendo você, é com você que ele quer falar, não quer o outro, quer você. E Jesus disse: opa, chegou a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Teria sido isso?
Jesus não se rende à glória que procede de seres humanos. Não era uma questão de se tornar famoso ou de ser popular, mesmo com a justificativa de fazer o bem e fazer o que é certo. Estão entendendo? Tem gente querendo você, tem gente lhe procurando, tem gente precisando da sua atenção, tem gente precisando do seu conselho, tem gente precisando da sua palavra, tem gente precisando do seu discipulado. Olha, Jesus, chegou a hora, os gregos estão reconhecendo quem tu és. Mas Jesus disse uma vez em João 5,41, eu não aceito glória dos homens. Os judeus que criam tinham medo de confessar sua fé, com medo de serem censurados pelos seus líderes. Mas Jesus não estava lá para buscar a glória dos homens. Jesus não estava lá para fazer de conta, para agradar ninguém. Qual era a glória agora de que ele estava falando? A glória, gente, consistia em seguir o plano do Pai. Só isso. Até aqui Jesus dizia que a sua hora ainda não havia chegado. Mas daqui em diante, ele diz claramente, a hora chegou. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, no capítulo 17, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique a ti. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E presta atenção, a obra para Jesus não era popularidade, não era atender aos diversos apelos, era uma outra coisa, era seguir um plano maior. E nós precisamos compreender isso, para termos a noção do que é ser popular, do que é ser popular e do que é atender o apelo das pessoas. Jesus expande essa ideia do que significa ser glorificado. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, ele vai continuar o quê? Só. Mas se ele morrer, vai produzir muito, muito fruto. E aqui tem uma mini parábola, né? Verso 24 e 25, abrem um parênteses entre 23 e 27 e 28, com declarações poderosas sobre o princípio de morrer para viver, morrer para frutificar. Abrir mão de certas coisas para render muito mais aos olhos de Deus. Abrir mão do apelo popular, do que as pessoas querem, do que as pessoas demandam, para fazer algo muito mais precioso e muito mais importante. Quantas vezes no ministério de Jesus você ouviu os discípulos dizendo, todos te buscam. E ele diz, eu não vim aqui para isso. Ele se retira, vai para o monte orar. Ele diz, eu não vim aqui para isso. Ele vai para um outro lugar. Ao invés de se tornar popular na base do curei mais um, curei outro, curei aquele, olha o que eu fiz. Gente, essas são as armas que estão à nossa disposição e que podem se tornar armas de manipulação em todas as áreas, em todos os setores, nos fazendo parecer muito mais importante do que o Deus, doador dos dons. Jesus dizia, eu não vim aqui para isso. Embora ele tivesse curado pessoas, embora ele tivesse ajudado pessoas com misericórdia, mas ele dizia, eu não vim aqui para isso. O sentido do grão de trigo é tanto literal, né? Falando da vida de Cristo prestes a ser sacrificada por nós, quanto aponta também para uma atitude que nós devemos ter em face daquilo que nos aparenta como apelo, como chamado, que enche a nossa agenda. Voltando ao verso 24, digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Aí tem o duplo amém, em verdade, isso é enfático e é solene. É hora crucial que se define ação e conceito. O que Jesus veio fazer e o que movia o seu coração para renunciar tudo e ir à cruz do Calvário. Ser simples é também aprender a dizer não. É uma das coisas que nós não sabemos como líderes, porque há uma demanda, tudo se justifica em nome de Jesus. Tudo justifica a gente não permanecer, a gente não ficar na presença dEle, a gente não meditar, não parar, não pausar, não contemplar aquilo que Ele já fez, porque nós temos uma demanda muito grande todo o tempo, e é isso que as Escrituras fazem com a gente.
E é só isso que nós estamos dizendo, pastores, irmãos amados, com todo respeito. Preste atenção o quanto uma estrutura consome do seu tempo, do seu dinheiro, do dinheiro do povo de Deus. É por isso que nós temos que cuidar para torná-la serva e não senhora. O que é que nos consome? O que é que nos atrai? O que é que nos move? O que é que nos motiva? Qual é a nossa paixão? E nessa hora nós sempre temos o conflito entre a glória de Deus e a glória dos homens. Quem de nós não experimenta esse conflito? Dever ou prazer? Opção pelo que dói menos, pelo que é imediato, ou investir no futuro? Aquilo que está disponível agora ou a promessa que Deus tem para nós? Jesus enfrentou esse mesmo dilema. Agora meu coração está perturbado, verso 27, é o que ele diz. E o que direi? Meu coração está perturbado. Mas ele diz, Pai, salva-me desta hora. Não, eu vim exatamente para isso. Nós não estamos sós nesse conflito. O verso 27 revela que o próprio Senhor Jesus teve um conflito ao optar por aquilo que era renúncia, gente. Abrir mão, morrer para frutificar. Abrir mão de coisas que são prazerosas, que aparentam felicidade, que aparentam prestígio. Não estamos sós no conflito, nas escolhas. Nosso Senhor venceu a dúvida por nós e preferiu a cruz, os bastidores, o sofrimento, a morte, para alcançar a glória do Pai e nos mostrar o caminho do discipulado. É só isso. Ele fala então do grão de trigo. Toda parábola tem um ponto focal, e aqui tem um ponto focal também. O grão de trigo, como em Lucas 15, os itens perdidos, o ponto focal, o ponto principal das parábolas é Lucas 19:10. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Todas as outras coisas são periféricas, algumas contribuem para o melhor entendimento da parábola, outras não. Mas os 3 itens perdidos ali indicam exatamente que o Senhor tem prioridade total na busca daquele que se perdeu. Não é do irmão que se desviou, é daquele que estava desgarrado como ovelha sem pastor, de Isaías 53. Eu disse esse final de semana para a igreja exatamente isso aqui. Então a prioridade daquela parábola, era o ponto focal, era vir buscar e salvar o que se havia perdido. Mas agora, o grão de trigo, se ele não cair na terra, se ele não morrer, ele continua só. Qual seria o ponto focal? É preciso morrer para viver. A vida de Deus, ela é na contramão do que o mundo diz. É preciso abrir mão para experimentar as delícias que Deus tem. É preciso recusar os manjares que o mundo oferece hoje, abrindo mão, dizendo não, como Jesus disse não 3 vezes para o inimigo, a fim de que você possa usufruir o poder, a graça, o milagre, a abundância da bênção de Deus sobre a sua vida. O grão de trigo é um fruto que carrega dentro dele uma semente. Nós chamamos de fruto aquilo que nós comemos. Existem vários tipos de frutos, eu não vou elaborar sobre isso, mas o grão de trigo é um fruto seco, que tem dentro de si uma semente. A semente é o óvulo da flor que abriga o embrião. É a futura planta que precisa germinar sob condições favoráveis. Amadurecimento, oxigênio, umidade, solo arado, arejado, e aí vem o ciclo da multiplicação. Jesus é o grão que poderia ter ficado só, fundado talvez a maior igreja de Jerusalém. Talvez ele tivesse conseguido abranger todo o Império Romano com uma denominação revolucionária. Mas se ele não tivesse ido à cruz do Calvário, o cristianismo jamais teria chegado onde chegou hoje. Jamais seria viável aos olhos de Deus. Jamais o cristianismo teria poder para despovoar o inferno e povoar a eternidade. Jamais haveria salvação eterna se Jesus não tivesse preferido o caminho da ignomínia, da morte, da cruz, do sofrimento por amor a mim e a você. Então, líderes, o nosso caminho não pode ser diferente. É um caminho que se tem que abrir mão.
A glória imediata, a aprovação dos homens, a popularidade, era tudo o que esperava Jesus naqueles dias. Ele tinha todos os elementos, ele era capaz de transformar peixes e pães, poucos, o suficiente para uma multidão. Ele era capaz de andar sobre as águas. Jesus fazia sinais e coisas que a multidão ia atrás dele, porque era espetacular demais. Ele tinha tudo nas mãos. Tudo nas mãos para ser popular e buscar a glória humana. Porém, prosseguir para a cruz era o mérito divino para frutificar, ilustrado pelo simples grão de trigo. A morte atrairia e salvaria muito mais. Presta atenção. Abrir mão. Verso 32, Jesus diz isso, nesse texto é fantástico. Ele diz, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele está falando da cruz. O que temos nós com isso? O princípio está estabelecido. Se eu não abrir mão da vida, não morrer, ficar como uma semente isolada, não multiplicar, não frutificar, é o que nós vamos fazer. Nós não vamos produzir nada. Não vamos contribuir para a continuidade da história do cristianismo, que a custas de vidas ceifadas lá atrás, chegou até nós. O que é que nós vamos fazer nessa nossa geração? Sermos estéreis, continuarmos como estamos, sem frutificar? Jesus esclarece as implicações e o princípio para mim e para você. No verso 25 ele diz, aquele que ama a sua vida, perde. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, a conservará para a vida eterna. Verso 26, quem me serve precisa seguir-me. Onde eu estou, meu servo também estará. E o que me serve, este sim, será honrado pelo Pai. A linguagem, gente, é radical, ela é forte, ela é peculiar à linguagem de Jesus. O que ele está dizendo? Quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la, vai destruir. Quem quiser destruir sua vida por minha causa, a esse sim vai salvá-la. Marcos 8:35. Em Mateus 10:39 ele diz, quem achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder por minha causa, este vai achar. Lucas 17:33, quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la, quem quiser perder, a manterá viva. A linguagem é radical e peculiar aos ensinos de Jesus. Salvar, achar, ganhar, para tudo isso você precisa primeiramente perder. A linguagem é complicada, não é fácil de entender, não é um ensino tão simples. O contraste é entre amar essa vida, amar este mundo, amar o prazer pessoal, em detrimento de Jesus, seu mandamento, seu exemplo e sua prioridade. O amor aqui é sempre comparativo, é amar as coisas mais do que o Senhor, pessoas mais do que o Senhor. Do que é que nós estamos falando? Daquilo que poderia ter impedido Jesus de ir à cruz do Calvário, de fazer a vontade do Pai, de cumprir a missão específica de buscar e salvar o perdido. É para isso que nós estamos aqui. Nós queremos ser igreja melhor para a glória de Deus, a fim de que mais pessoas encontrem na igreja, não um hotel, mas um hospital, não um lugar de lazer, mas um abrigo, não um show, um entretenimento, mas um lugar de cura. E não é o programa que faz isso, não é o prédio que faz isso. São as pessoas que se tornam boca de Jesus, mãos de Jesus, pés de Jesus, braços de Jesus, que choram com os que choram, que alimentam os que têm fome e sede. Mas para isso é preciso abrir mão, morrer. Por isso Jesus diz, quem me serve precisa seguir-me, em direção ao sacrifício da própria vida, das prioridades pessoais e dos gostos pessoais. Onde eu estou, meu servo também estará. Se seguirmos Jesus ao Calvário, ao sofrimento, à negação de prazeres momentâneos, vamos estar com Ele na glória, na exaltação e no céu. Eu acredito nisso. Aquele que me serve, meu Pai, o honrará. O resultado é glorioso, a honra será divina, ao invés da aprovação humana. Eu não estou nem aí com o que pensam os homens, o que pensa a minha denominação, meus líderes, as pessoas ao meu redor. Eu estou muito mais preocupado agora com o que pensa meu Pai que está nos céus. É de lá que eu recebo a fonte de amor que me supre.
Não pode ser diferente com você, não pode ser diferente com nenhum discípulo, com nenhuma discípula, com nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança. A fonte é de lá que vem, é lá no final, a recompensa é dele, ele vai recompensar. O desafio agora é deixar de ser infértil e às vezes até estéril, é dar frutos, é atrair os gentios, os que ainda estão fora, os de longe, os que querem e os que não querem ver Jesus. No dia que eu preguei esse texto aqui na IBC, eu fiz questão de deixar uma palavra para os proselitistas, indivíduos que gostam de pescar em aquário alheio. Dar frutos sem morte é simulação. Frutos de plástico. Já viu aqueles que ficam em cima da mesa? Árvores de enfeite, estéreis. Nós vamos atrás dos itens perdidos. Nós vamos atrás das pessoas carentes, dos pobres e ricos sem Deus. E mesmo que soframos o sequestro dos nossos pescadores de aquário, vamos continuar povoando o reino de Deus e enchendo as moradas eternas. Entende? Porque assim, hoje onde se oferece o melhor show, é onde o cara vai. Já imaginou você juntar os melhores cantores e os melhores pregadores do Brasil em cada cidade, se eles pudessem ser multi-homens e multi-mulheres, você não tinha chance na sua igreja. Porque o jogo é pesado. O espetáculo é cada vez maior. E os crentes vão se acostumando a esse conforto, é como fast food. Cada dia tem um negócio diferente, cada dia tem uma lanchonete mais chique, cada dia um shopping melhor. Maior, com maiores atrações. As igrejas viraram isso. A televisão vai virando aí, vai virando aí, vai virando aí. Mais uma palavra para os pescadores de aquários, quem sabe vocês podem usar isso aí depois, né? Nós vamos atrás dos itens perdidos, vamos continuar povoando o reino. Paulo quis comunhão nos sofrimentos de Cristo, comunhão que dá mais do que recebe, reparte ao invés de acumular atenção. O que é que precisa morrer em você? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se morrer, ele produz o quê? Fruto. Muito mais. O que é que precisa morrer em mim? O que é que precisa morrer em você? O que é que precisa morrer na nossa família? O que é que precisa morrer no nosso PG? O que é que precisa morrer na nossa igreja, no nosso ajuntamento? Se queremos ver a multiplicação dos discípulos em cumprimento ao mandamento divino, temos que encarar as coisas que precisam morrer em nós. A vaidade, a sensação de que estamos fazendo, somos o máximo, estamos fazendo tudo. Cristo já crucificou o nosso velho jeito de ser. Nós precisamos tomar posse disso. Nosso velho homem com suas mazelas, egoístas. Todos nós vimos de família com carências e mais carências. E quando a gente entra no ministério, as nossas carências são supridas de uma forma ilegítima muitas vezes. A busca de agradar as pessoas faz morrer isso. É igual aquelas, eu me lembro no começo do ministério, né? O pastor vai pregar não sei aonde, vai pregar não sei aonde, vai pregar não sei aonde. Era tão bom, eu me sentia tão importante. Disse, rapaz, estão me chamando para pregar lá no Rio de Janeiro. Eu acho que eu sou... Agora eu vou para Brasília. Além de acumular milhas, os caras estão... Depois você vai... Eu não sei se não é velhice, porque eu não me canso de viajar. Mas tem uma hora que você começa a dizer assim, eu vou fazer o que lá mesmo? Qual o objetivo disso? Qual é a estratégia multiplicadora dessa presença nesse lugar? Fazer o quê? Eu estou fugindo, eu vou descansar. Se eu quiser descansar, eu digo para o povo da igreja, pessoal, dá licença aí que eu vou dar um pulo numa lagoa, bem aqui, bem ali, tchau. Eu vou me encontrar com tartaruga, passarinho, leão, o que tiver lá fora. Porque a gente vai se acostumando, né, com essas coisas. E buscando de novo a popularidade. Faça como Paulo fez, né?
declarando: eu fui crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu não quero isso para mim. Eu vou me esconder atrás da cruz de Cristo. Gálatas 6,14, lembra? Fazer morrer aí é decidir a cada dia, a cada momento, ser grão que morre para dar frutos para a glória de Deus. Agora estamos falando de coerência de frutos, né? De um ser seguidor de Jesus que faz discípulos e multiplica o caráter de Cristo para atrair muitos a Ele. Outra coisa, pastor, não adianta você querer que a sua igreja evangelize se você não evangeliza. Não adianta dizer para o povo aquilo que você mesmo não pratica. Se você não tem paixão pelos perdidos, se você não é capaz de abraçar os perdidos você mesmo, não adianta querer que vá acontecer isso lá no Arraial, porque não vai acontecer. Primeiro tem que acontecer com você. Eu me lembro no início da IBC, nós tínhamos assim umas 20 pessoas reunidas ali, e o povo já estava com 20, 30 anos. Era aquele grupo mesmo, e a cidade crescendo, e uma série de coisas. E aquele grupo bem fechadinho, cuidando do templo, cuidando do estatuto, cuidando da sã doutrina, cuidando da separação, cuidando de uma série de coisas. E eu disse: rapaz, eu queria que esses homens aqui saíssem para evangelizar, para com isso. Os caras eram frequentadores da para-eclesiástica A, para-eclesiástica B, da denominação A, da denominação B, o cara era diretor de não sei do que, era presidente de não sei da onde, era tanto título, e pouca gente pequenina, ou pequenino rebanho ali. Ah, é digno, é legal, está certo, mas amado, se a sua cidade está crescendo aos bilhões, e você continua com os mesmos 20 por 30 anos, tem alguma coisa que não está certo, está estéril. É melhor examinar. Então, começou a arder a paixão por ganhar vidas para Jesus. E aí eu disse: tem um jeito de fazer isso. Eu vou sair e vou falar de Jesus, eu vou falar. E naquela época foi interessante, porque não apenas através do futebol, mas as próprias comunidades católicas com quem eu comecei a fazer contato me convidaram para pregar a palavra lá. E eu disse: me ofereci, eu posso ajudar vocês a entender a Bíblia aí, o que vocês acham? Não, nós temos um encontro, então vamos lá, beleza, vamos. Eu fui entrando nesses encontros aí e comecei a fazer encontros com católicos. Quase toda semana eu tinha um grupo de católicos estudando. Eu gosto daquela velha frase, né, que eu não podia começar o estudo enquanto Cristo não chegasse. Porque antes do Cristo chegar tinha uma cachaçinha, um whiskyzinho. Eles estavam tomando todas e o negócio rolando. Aí, olha, nós trouxemos hoje um pastor aqui que vai nos ensinar a Bíblia, né? O povo olhava assim e tal, e toma o uísque, o pessoal bebendo. Aí, pastor, o senhor só pode começar a hora que o Cristo chegar. Eu disse: tá bom. E o Cristo era uma estatueta de Jesus que chegava com um deles. Quando chegava, eles colocavam em cima da mesa, tirava toda a cachaça, e agora, pastor, manda bala aí. Enquanto isso, lá na minha igreja, eram os mesmos crentes, dos mesmos anos, dos mesmos caras, as mesmas pessoas, e estavam lá, fazendo tudo que tinha que fazer. Mas eu vou pregar o evangelho, não quero saber. O que aconteceu foi que esses irmãos essas pessoas começaram a se converter. Alguns vieram para a igreja, outros amigos do futebol vieram para a igreja também. Eu me lembro na época que nós vendemos o templo, né? Você já conhece a história. Mas eu vendi o templo porque eu estava evangelizando Você não conhece a história? Eu vou contar só para você, tá bom? Legal. Nessa época, eu tinha já sonhado. Eu disse: um dia Deus vai... essa cidade precisa ser ganha para Jesus. E não vai caber aqui nesse lugar que parecia uma catacumba, sabe? Um negócio feio. Era feio. A gente deu uma ajeitada, mas era difícil ali. Mas era o templo. Aí eu fiz um plano, disse: olha, a gente vai um dia vender isso aqui, né? Aí tinha um engenheiro que se converteu, que o cara era boêmio, sabe? Ele é boêmio, ele. E ele se converteu. Então ele era da comunidade católica.
Só que ele era engenheiro e tal, um cara desperto. Eu disse para ele, ó, se um dia eu vender isso aqui, você acha que vale quanto? Ele disse, talvez uns 5 milhões na época, né? Mas, pastor, o que é que você quer vender aí? Eu disse, não, um dia a gente vai para um terreno, um negócio maior. Eu queria ver gente assim andando, crianças passando para lá e para cá, a gente podendo ajudar os drogados, os meninos de rua, sei lá. Eu estava pensando em outra coisa, não era isso aqui não. Mas ele disse, ó, não conta isso para ninguém, porque vai dar problema. Eu disse, não, eu estou contando para você, e nós estamos aqui, tá certo. E um dia eu estava evangelizando um dono da Droga Jafre, seu Ad Jafre, uma rede de farmácias que tinha aqui, acho que não tem mais, né? E ele, eu falando de Jesus para ele, ele disse, pastor, homem cheio de negócio, homem de negócio é fogo, né? Ele disse, pastor, olha, o dia que você quiser vender essa sua igreja aí, você me avisa, porque eu tenho um depósito da minha farmácia bem no fundo. E o dia que você vender, você me avisa, porque eu tenho interesse em comprar. Eu olhei para ele e disse, como é que esse homem sabia desse meu plano secreto? Aí eu disse, senhor Adjafre, para dizer a verdade, nós já pensamos em vender a propriedade. E ele disse, quanto é? Aí eu lembrei dos 5 milhões, eu disse, eu acho que a gente vai pedir uns 10 milhões. Aí ele disse, vamos fazer o seguinte, eu lhe dou você faria isso talvez em 7, 8 vezes, 10 vezes? Eu disse, não, senhor Adjafre, espera aí. Eu acho que a igreja só venderia isso à vista. Ele disse, então vou fazer o seguinte, eu vou lhe dar um cheque de 3 milhões agora e te dou 7 milhões quando você me passar a escritura. Eu disse, caramba, está feito. Ele pegou o cheque, escreveu o cheque, pegou um recibo, fez eu assinar o recibo do cheque e eu saí de lá com o cheque na mão e o templo vendido. Uma igreja batista regular, tradicional, que para trocar uma flor ou uma cortina tinha que ter uma sessão administrativa. Estão lembrados? Como é que é? Vamos colocar a votação. Alguém tem uma proposta? Tem uma proposta. Tem uma proposta, tem um apoio. Contrários, se está favoráveis, contrários, o mesmo gesto. Uhum. Quando eu saí de lá, para quem que eu liguei? Para o engenheiro, meu amigo, recém-convertido. Samarílio, vendi a igreja. Aí ele disse, pastor, por quanto? Eu disse, cara, o problema é que eu vendi a igreja e não era para fazer assim, porque tem um negócio de uma sessão, os diáconos, cara. Ele disse, por quanto? Eu disse, por 10 milhões. Ele disse, 10 milhões não há diácono que resista. E foi, ó. Aí e para convencer os diáconos, que eu já tinha vendido a igreja. Eu não ia voltar lá no rapaz que eu estava evangelizando, o seu Adjafre. Vendemos a igreja. E foi uma bênção tão grande, fizemos uma sessão retroativa, o pessoal dos advogados aí sabe como é que funciona. E acabou que o senhor Adjafre, ele disse o seguinte para nós depois, eu disse, pensando bem, pastor, faz o seguinte, use essa igreja até quando você quiser, porque eu não sei se eu vou construir agora. Então ele acabou deixando a gente usar. E de lá nós compramos uma outra propriedade, e aí fomos para outro lugar, fomos para outro colégio, e hoje nós estamos lá no Pedras, saindo da cidade, indo para um bairro pobre, com uma história tremenda. Mas eu estou dizendo tudo isso para dizer que tudo começou no coração de quem o Senhor colocou amor pelos perdidos. E outra coisa que é importante nessa história, é que, por exemplo, quando souberam que eu havia vendido a igreja, ou o templo, ou o auditório, como eu chamo, a denominação me chamou para um concílio, claro. E a argumentação da denominação, junto com alguns líderes, sabe qual era a argumentação? Eu sabia que você ia acabar entregando a igreja nas mãos dos católicos. Porque os católicos estavam se convertendo, vindo para a igreja, eram batizados, estavam se tornando já quase a maioria, e numa sessão eles iriam levantar a mão e dizer, agora essa propriedade é do Vaticano. Era assim que os caras pensavam. A mente denominacional chega nesse ponto de disputar a propriedade. Eles não estão preocupados em gente que está se convertendo. Não estão preocupados com isso.
Então, acima de tudo, seja você o exemplo, como líder. Fale de Jesus. Não mande fazer aquilo que você não faz. E se você está com problema de transicionar a sua igreja, ou levar a sua igreja para uma transição saudável, você precisa arejar a igreja de gente nova. Traz bebês em Cristo. Faz o povo evangelizar e você vai ver. Nós temos um problema com aquele negócio, aquela propriedade, aquele canto. Hoje, quando a gente vai na IBC, faz uma pesquisa, diz, você sabe o que acontece lá no Colégio Querigma? Diz, Querigma? O que é Querigma? O cara não sabe, porque ele está chegando agora cheio de Cristo, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele não está amarrado a coisa nenhuma. Ele só quer saber que você aponte o caminho da salvação para ele, pronto. E ensine ele a adorar Jesus, a andar com Jesus. Agora, para isso, a gente tem que abrir mão de uma série de coisas, né? Eu acho que o texto, para deixar com vocês aqui uma coisa marcante, que foi marcante para mim, por isso que eu estou dizendo isso, né? É que eu tenho que constantemente mortificar o meu eu. Eu quero dizer para vocês que essa minha postura pessoal, ela não é natural. Ela não é natural. O prestígio, a fama, o poder, chama todos nós, talvez em diferentes medidas. Mas é preciso uma mortificação constante, para que aí sim você abra mão da vida que o seu coração pede, que as pessoas propõem, que o mundo oferece, que a denominação oferece, que o ser líder numa igreja oferece, para você de verdade ficar atrás da cruz de Cristo e dizer, Senhor, não, eu não quero, eu não vou, eu não posso, eu não devo. Ganhar dinheiro com o Evangelho não é difícil. Se projetar no Evangelho não é difícil. Basta você ter um pouquinho de talento e você vai decolar. Como pessoa, como indivíduo, se projetar para onde você quiser. Mas, amados, é preciso uma mortificação constante do eu. Isso que Jesus está dizendo, tem que a sementinha morrer para dar fruto. Não é atender ao apelo imediato dos gentios que queriam ver Jesus. Não é atender o apelo imediato da sua congregação e das pessoas que estão querendo e precisando de você. Tem uma hora que Deus está querendo um encontro com você, mais do que as pessoas, você tem que dizer, não, agora não, eu não quero, eu não posso, eu não vou. Não por motivos escusos, preguiçosos, mas para de fato usufruir a presença de Deus e optar por um caminho de ignomínia, para ser simplesmente João, simplesmente vós, simplesmente servo, simplesmente José, João, Maria, Pedro, só isso. Em todas as áreas da vida é assim que nós temos que agir. Pensa na área da intimidade, né? Quantos apelos, quantas pessoas, como o diabo usa circunstâncias para lhe atrair. E se você não tiver todo o tempo mantendo a cerca distante, negando aquilo que poderia ser um prazer momentâneo, você vai cair. Nosso prazer maior está no Senhor. Por isso que vale a pena. Mas é uma vida de mortificação diária. Toma a sua cruz e segue-me. Toma a sua cruz e segue-me. E toma a sua cruz significa mortificar aquilo que você acha que é normal, que é legal, que é bom e que é feito em nome de Deus. Isso, gente, tem aplicação para a sua vida íntima, pessoal, tem a ver com a sua vida ministerial, tem a ver com a sua vida como um todo, eclesiástica, denominacional. Quantas vezes? Às vezes você é um pastor muito conhecido da denominação, mas a sua igreja está morrendo. Você não dá conta de nem cuidar de meia dúzia de ovelhinha lá, mas a denominação está te chamando para fazer um negócio grandioso. Será que é isso mesmo? Por que você foi? Por que você vai? Por que você atende? Qual é a motivação? Então larga tudo, entrega esse rebanhozinho para quem de fato pode se doar e se dar para ele, com foco, com exclusividade. Se isso representa só a fama denominacional, abre mão, briga lá com Deus e diga, Senhor, eu não quero, eu não posso, eu não vou, e se recuse para viver o cristianismo ali,
onde o Senhor te colocou, na sua igreja local, renunciando. É só sua mulher mesmo. Você tem que aprender a fazer da sua casa um oásis. Você tem que aprender a fazer da sua relação com a sua esposa, com o seu esposo, o lugar de amizade mais profunda. Eu estava num restaurante, acho que era num restaurante, ou num lugar desse aí que eu ouvi, não, era uma loja, eu vi uma pessoa falando com um rapaz, dizendo assim, rapaz, a moça falando, eu tenho certeza que ela era crente, que ela disse assim, sua mulher deve ser sua amiga, sua amante, sua namorada. O cara disse, epa, não. Eu estava do lado, eu disse, aham, eu sei por que ele não quer. Porque esse é o nome da outra. Esse é o que ele faz com as outras. Esse é o coração dividido. Tá? Então, a relação familiar, a relação marido e mulher, a relação de casa, a relação com os filhos, deve ser a mais sublime possível. É tudo que Deus quer. A relação com o seu rebanho, com a igreja que Deus lhe deu, é ali. Eu brinco, eu falo muito com os obreiros aqui na IBC, eu digo, a IBC só tem uma porta de entrada, não tem porta de saída. Você não vem aqui para passar um verãozinho e vai embora. Não, não. Ou você casa com esse ministério aqui, meu amigo, ou nem entra. Porque eu não quero gente aqui com a mente dúbia, pensando num canto, depois pensando, não sei quanto tempo mais eu vou ficar. Às vezes eu ouço o pastor dizendo assim, acho que eu vou ficar aqui, mas esse ministério aqui, eu fico aqui mais uns 2 anos, depois eu vou. Como é? Olhando do ponto de vista da igreja, imagina ouvindo um homem dizendo assim, eu vou casar com você só por 2 anos, depois você chama outro marido. Não. A média dos pastores que mudam de igreja no nosso país é uma coisa absurda. Eu estou aqui há 30 anos. Eu não sei como é que esse povo não me mandou embora, mas eu sinto como se eu estivesse começando. Cara, eu estou começando, eu não aguento. E agora que eu estou, acho que aprendendo alguma coisa aí, eu acho que alguma coisa vai acontecer nos próximos 10, 20 anos, não sei se eu vou aguentar até lá. Me matem, me tirem, me aposentem, façam o que quiser, mas o meu fervor e meu entusiasmo não diminui, porque está plugado nele. Se não for na IBC, não for no púlpito, não for de casa em casa, não for na reunião de liderança, não for no meio, eu vou para o meio da rua. Eu comecei assim, no meio da rua, eu vou para o meio da rua. Entende? Mas para isso é preciso ser como sementinha. O caminho é outro, viu? É o caminho de morrer para frutificar. Isso foi o caminho de Jesus. É o caminho que dá frutos para a eternidade. É o caminho que multiplica e vai muito adiante. É o caminho em que você investe meia dúzia de pessoas e olha o que acontece ao longo da eternidade. É tremendo. É muito mais do que aparecer na televisão fazendo showzinho para crente, para entreter crente. É muito mais do que isso. É viver igreja autêntica, no grande ajuntamento, no pequeno ajuntamento, no 1 a 1, para a glória de Deus. Tá bom? Vamos orar? Vamos. Daniel está aí, tá? Daniel, cadê o Daniel, cantor? Toma um tempo de oração aí, toma. Se dormir não tem problema, os discípulos também dormiram. Mas talvez uma expressão nessa última plenária, talvez caberia aqui uma expressão sua pessoal diante de Deus, de algum compromisso que brotou de tudo aquilo que você ouviu. Uma confirmação, uma nova ação, um novo foco, um novo direcionamento. De tudo que você ouviu. Pastor Tomás, homem de Deus, irmão sábio. Do Aristides, um jovem que aponta para a gente uma coisa tão clara, tão simples. As palavras que foram aqui proferidas também lá no início da revolução da simplicidade, temendo o que o diabo pode fazer com a nossa mente. E nós temos que estar espertos diante de Deus.
Como aquela música do Kleber, né? Eu não quero enganar teu povo, levando ou conduzindo para nenhum lugar. O rebanho é teu, Senhor. Então, toma um tempinho aí só para dizer: Deus, eu estou entendendo algumas coisas aqui, preciso de ajuda, de sabedoria, para mudar, para melhorar, para recusar, para dizer não, para trazer mais glórias para o teu nome. Senhor, nós te adoramos, porque Tu és Deus, Tu és presente, Tu és Senhor, Tu és recompensador daqueles que o buscam. Obrigado pelo Teu Filho amado, que se doou, se deu, se doou, se entregou. Pai, eu queria muito que o Senhor abrisse de novo os nossos olhos para a gente ver a simplicidade do Evangelho de Jesus, da vida de Jesus. E a gente pudesse passar isso para as pessoas que estão debaixo da nossa liderança. Renova, Senhor, o nosso amor por Ti, nosso amor pela palavra pessoal, íntimo, nosso amor pela adoração pessoal, íntima, amor pelo perdido, amor pelo irmão. Nós temos fome e sede do Senhor. Sacia a nossa sede, Senhor. Mostra-te mais claro. Senhor, é como se o Senhor tivesse embrulhado nas estruturas eclesiásticas. Nós queremos desembrulhar. Queremos ver a Tua glória. Experimentar o que significa andar na Tua presença de verdade. Ver o nosso ministério frutificar. Só porque nós abrimos mão de coisas que são tão preciosas para nós.